Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso Mestre Maior, pedindo que Ele possa, nesse momento, estar conosco, visitando cada um de nossos lares e trazendo para nossos lares o bem-estar, os bons fluidos e a companhia dos amigos espirituais. Hoje, então, gente, nosso estudo, eu considero que é um estudo relativamente fácil. Deixa eu só colocar no início. Nós vamos tratar dos espíritos errantes. E a primeira coisa que eu queria conceituar para todo mundo é exatamente o que é um espírito errante. A melhor explicação que eu encontrei, com base nas próprias respostas que foram dadas por Kardec, é que o espírito errante é aquele espírito que não está encarnado, mas com uma condição: ele não está encarnado, portanto, ele está desencarnado, mas ele não precisa mais reencarnar. Então, o espírito puro que não vai mais reencarnar, ele não é um espírito errante, porque ele não tem mais a necessidade do reencarno. Uma exceção também que o Livro dos Espíritos vai dizer é que aqueles espíritos que estão desencarnados, mas estão trabalhando em alguma missão, esses também a gente não pode considerar propriamente como espírito errante. Então, o espírito errante é aquele que está no mundo espiritual, mas a sua ocupação principal é aguardar uma nova reencarnação para ele, então, realizar essa nova fase de aprendizado. A nossa questão primeira hoje é a 223, que é o início de um capítulo, né? Nós estamos iniciando aí o capítulo 6, que é da vida espírita, né? Hoje é o nosso primeiro dia que a gente vai tratar desse capítulo. Então, a pergunta que Kardec faz, tratando então desse tema, que é da vida espírita, ou seja, da vida quando nós não estamos encarnados, é se a gente reencarna logo após desencarnar. Kardec diz algumas vezes, ou seja, ele abre a possibilidade de que algumas vezes possa acontecer de um espírito desencarnar e reencarnar com uma brevidade relativa. Mas ele diz, a regra não é essa. Quando ele diz de ordinário, ele está dizendo a regra não é essa. A regra é que hajam intervalos mais ou menos longos. Nós diríamos uma explicação para essa regra que Kardec coloca, né? Nós sabemos, segundo alguns cálculos que a gente faz de algumas comunicações espíritas, que vivem nesse nosso planeta Terra entre encarnados e desencarnados de 24 a 26 milhões de almas. Muito bem. Se aqui vivem 26 milhões de almas e só 8, desculpa, milhões não, bilhões, né? E só 8 bilhões estão reencarnados, é natural que se todo mundo tivesse a mesma oportunidade de reencarnar ou a mesma necessidade, nós teríamos que nos revezar, né? Então, uma conta matemática aí vai permitir nos imaginar que para cada um espírito reencarnado, 3 estão esperando para reencarnar. Então, se fosse dentro da normalidade, nós desencarnaríamos e nós viríamos a reencarnar aproximadamente num período suficiente para nós termos tido 3 encarnações. Ou seja, se eu vivo 80 anos, eu vou viver 240 na erraticidade. Essa regra ela não é assim, porque o que determina nós reencarnar ou não é as nossas necessidades. E nem todo espírito tem as mesmas necessidades. Então, a regra não é essa, mas de ordinário nós vamos esperar um tempo mais ou menos longo, né? Então, Kardec explica, os espíritos explicam a Kardec que no mundo superior é diferente. No mundo superior, a reencarnação é quase imediata. Por quê? Porque certamente eles alcançaram melhores condições de suportar uma população maior no seu globo.
E ainda assim nós temos que imaginar que os encarnados naquele mundo onde vivem espíritos superiores, eles estão praticamente no mesmo estado de desencarnados, ou seja, eles têm praticamente todas as faculdades que um espírito desencarnado tem. Por exemplo, a memória. É uma memória de fatos que antecederam aquela reencarnação. E eles têm quase as mesmas possibilidades. Todos nós sabemos que quando nós estamos aqui na Terra reencarnado, a gente não está na plena capacidade do espírito, independente desse espírito ser mais ou menos adiantado. Por quê? Porque a matéria funciona mais ou menos como um filtro. Ou, se a gente preferir, a matéria funciona como um impedimento a que o espírito manifeste todas as suas faculdades. Quando a gente desencarna, as nossas faculdades que a gente adquiriu acerca das outras encarnações, elas, paulatinamente, elas vão sendo retomadas. A 224 o que a alma faz, então, nesse intervalo? Qual é o propósito dela? E aí eu destaco essa resposta e fico esperando, né? Vejam como é impressionante se a gente se deter na importância dessa resposta. Que a gente dá tão pouca importância para o momento que a gente vive encarnado, né? A gente perde tanta oportunidade de realização quando está encarnado. E depois a gente vai ter que ficar esperando uma nova oportunidade. Então, se a gente tivesse mais consciência disso, a gente aproveitaria melhor as oportunidades que tem. Aí a Kardec é mais insistente, mas quanto tempo pode demorar esse intervalo entre uma encarnação e outra encarnação? E olha a resposta. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. O século tem 100 anos. Então, nós estamos falando aqui num espírito reencarnar em 1000 anos. Ficar 1000 anos sem reencarnar. Vocês vejam como realmente a gente pode ter que esperar um pouquinho a próxima oportunidade, né? Mas ele diz, não há limite estabelecido, né? Pode se prolongar muito, como é o caso, então, desse que é alguns milhares de séculos, né? Não está falando em milhar, mas milhares, então pode ser 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. E ele diz que nunca é perpétuo. Nunca, se o espírito ainda necessita reencarnar, um dia ele vai reencarnar. Cedo ou tarde, ele vai ter que vestir a carne para então realizar a sua evolução. Ainda na 224b, né, ele pergunta se essa duração maior ou menor depende do espírito, é ele que escolhe, é a vontade dele que determina, ou isso funciona como expiação? E aí a resposta de Kardec diz, é uma consequência do livre-arbítrio. Mas ele não está dizendo que, como é consequência do livre-arbítrio, sou eu que escolho, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, é consequência do livre-arbítrio. Se você evoluiu e tem méritos para que a sua vontade seja respeitada, a sua vontade será respeitada. Se você usou mal o livre-arbítrio e não evoluiu, provavelmente a sua vontade não será respeitada, será visto o que é a sua necessidade. Então, sempre depende do quê? Do livre-arbítrio. Se eu usei bem, eu aumento minha chance de eu escolher o tempo que eu vou ficar na reticidade. Claro, considerada a necessidade dos outros, né? Nós não estamos sozinhos no mundo. Mas se eu não aproveitei bem o livre-arbítrio, a minha vontade não vai ser o fator relevante, tá? Então, os espíritos dizem, para alguns é uma punição. Você usou mal a tua existência, consequentemente, talvez você tenha que ficar um grande tempo sem reencarnar para dar importância para aquilo que você não deu. Alguns espíritos que alcançam algum grau de bom exercício do livre-arbítrio, esses sim, eles pedem o prolongamento da sua fase desencarnada, ou na erraticidade, para que lá eles terminem, por exemplo, alguns estudos que eles acham de melhor proveito lá. Tem um livro do André Luiz que conta uma história de um trabalhador de uma colônia espiritual, de um trabalhador até de significativa importância, onde os espíritos dizem para ele, olha, está na hora de você reencarnar e tal. E ele diz, olha, eu queria aproveitar um pouco mais, eu queria ficar um pouco mais vivendo essa experiência que eu estou vivendo aqui, nessa colônia, nessa tarefa, para me sedimentar o meu desejo, a minha vontade de melhor aproveitar a reencarnação. Mas aí nós estamos falando já de um espírito que já sabe aproveitar as suas oportunidades. Aí a próxima pergunta é,
A erraticidade é um sinal de que o espírito é inferior? Não. Na erraticidade vivem todos os espíritos que ainda precisam reencarnar, que não são totalmente perfeitos. Então, na erraticidade há diferentes graus de espíritos que lá estão aguardando uma oportunidade de reencarnação, né? Então, o estado normal do espírito não é reencarnado, é na erraticidade, é lá que nós passamos mais tempo. Na 226, a pergunta é: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão reencarnados? Aí Kardec responde que sim, com relação aos que têm que reencarnar, ou seja, ele já está excluindo os espíritos puros que não precisam mais reencarnar porque chegaram à perfeição. Então, sim, todos os espíritos que não estão reencarnados são espíritos que se pode chamar de errantes, exceto o espírito puro que não precisa mais reencarnar. Então, nós poderíamos dizer assim, em tom de brincadeira, né? O espírito errante é o espírito que está esperando, né? É um espírito esperante. O errante é um espírito esperante, é aquele que está esperando uma oportunidade de reencarnação. Aí, continuando o comentário que os espíritos fazem, eles explicam que os espíritos, então, eles são de diferentes graus, esses espíritos que estão desencarnados, aguardando uma oportunidade de reencarnação. Então, lá nós vamos encontrar, por exemplo, na erraticidade, espíritos errantes que são bons espíritos, né? Então, a exceção, né, do espírito errante, como nós já dissemos, é o espírito puro, e fica só a ressalva, né, de que o espírito que está ocupado, que não está reencarnado, porque ele está ocupado na tarefa, também não pode ser considerado um espírito errante. Então, aí nós teríamos três categorias, né? O espírito encarnado, o espírito errante e o espírito puro, né? Basicamente, três categorias no tocante à vida espiritual. E aí que ele faz essa observação, ó. Os espíritos fazem essa observação que eu coloquei várias vezes. Espíritos não encarnados que têm missões a cumprir não podem ser classificados, ou pelo menos eles não se consideram verdadeiramente um espírito errante, porque ele está ocupado, ele está realizando uma tarefa, e nessa tarefa ele já goza de uma relativa felicidade. Então, mais propriamente, para nós definir o termo, nós diríamos que o espírito errante é aqueles que estão no vazio, na incerteza, né? Esse é que realmente é o espírito errante na acepção mais própria do termo. Ou nós podemos dizer, as almas que estão a penar, né? As almas que estão aí ainda sem se encontrar, essas que mais propriamente se chama de espírito errante. Mas pode sim se considerar todo espírito que ainda precisa reencarnar como espírito errante. Na próxima pergunta, os espíritos fazem uma interrogação importante. Se o espírito esse errante, que é mais propriamente aquele que está sem ocupação, não está, vamos dizer assim, atrelado a nenhuma tarefa, a nenhuma missão, como é que ele aprende, então? Porque ele vai ficar muito tempo lá. Né? Se ele vai ficar 300, 400 anos, ele não pode ficar parado. Alguma evolução ele tem que ter. Então, como é que ele aprende? Como é que ele se instrui? E aí ele ainda afirma, né? Certamente não é do mesmo modo que nós. Nós aqui, né, fizemos reuniões, né? A gente tem acesso ao livro. Então, como é que esse espírito vai aprender? Então, eles dão a explicação que o espírito errante, aquele mais propriamente, que está na alma penada, né? Eles aprendem porque eles estudam o seu passado, porque eles veem e observam, né, as leis de Deus se cumprir nos lugares onde eles vão, e porque eles também ouvem discursos, conversas, comentários de homens esclarecidos e de espíritos mais elevados. E essas ideias que eles veem, esses espíritos mais elevados, ou homens até encarnados esclarecidos, darem o seu depoimento, darem o seu esclarecimento, vão fazendo, então, ele mudar a sua ideia e automaticamente se instruir. Aí essa próxima pergunta é: conservam os espíritos alguma das paixões humanas?
É claro que nós sabemos que o espírito elevado, por mais que ele esteja sujeito à matéria, e essa sujeição à matéria faça ele estar sujeito a algum tipo de paixão, quando ele retorna à pátria espiritual, ele se vê livre disso, porque ele tem evolução, entendimento, desenvolvimento intelectual para saber que aquilo foi uma coisa momentânea, né? Experimentada durante o reencarno. Mas, entretanto, nós, os espíritos que ainda não estamos nessa situação, que ainda somos considerados espíritos imperfeitos, nós conservamos a nossa paixão. Por exemplo, quais são nossas paixões? As nossas paixões são aquelas que a gente está acostumado. O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Essa nós conservamos. Isso são traços de caráter. Não é características da vida encarnada. Né? Isso são coisas que nós deixamos ultrapassar o limite do razoável. Na 229, a pergunta é por que todos nós não deixamos, quando desencarnamos, as nossas paixões, já que a gente sabe que as paixões não nos fazem bem, né? E aí os espíritos dizem que quando nós desencarnamos, nós partimos acompanhado, né, dessas paixões e de uma atmosfera que nos envolve, conservando o que tem de mal, mesmo o espírito já estando desprendido da matéria. Eu entendo que essa atmosfera que ele está falando é a nossa aura, né? É aqueles pensamentos que nos envolvem, que fazem com que a gente construa em volta de nós o mundo em que vivemos. Então, nós não conseguimos nos livrar da nossa essência, porque a nossa essência é aquilo que a gente pensa. A gente é, de fato, o que a gente pensa. Né? Se a gente estudar o comportamento do nosso pensamento diariamente, a gente vai ver exatamente o que a gente é. Se a gente só se ocupa de coisas relacionadas a determinado tema ou determinado comportamento, aquilo é o que a gente é. Uma pessoa que trabalha muito, nós podemos dizer que ele é um trabalhador. Uma pessoa que pensa muito no trabalho é um trabalhador. Agora, uma pessoa que pensa em tirar proveito dos outros, mesmo não fazendo, ele é uma pessoa que se aproveita dos outros. Se ele não o faz mais, é porque ele não tem oportunidade. Mas se ele pensa sempre isso, é porque a intenção existe nele e isso é um traço de caráter. É uma pergunta que nos interessa, né? Lá, quando nós estamos na vida espiritual, nós podemos progredir? Podemos, dependendo da vontade, dependendo do nosso desejo de progredir. E aqui nós precisamos abrir um parênteses. Aqui nós temos, na Terra, experiências de aprendizagem que nos facilitam a aprendizagem. Lá, se aqui a gente não tem vontade, diante da experiência a gente não tem vontade, imagina lá que a experiência não é programada para a aprendizagem. Então, eu diria, lá talvez a gente vá precisar de muito mais vontade do que aqui. Se a gente já não emprega vontade aqui para evoluir, será que a gente vai aproveitar lá? E mesmo que a gente progrida lá, os espíritos nos dizem, é necessário colocar em prática. E colocar o aprendizado em prática exige uma nova reencarnação. São o quê? São as provas. Eu preciso provar para quem? Para Deus? Não, eu preciso provar para mim mesmo que aquele conhecimento realmente está dentro de mim, não está somente na minha memória, mas ela já está no meu coração. E continuando, pergunta os espíritos se esses espíritos errantes são felizes ou são infelizes. E a resposta é, conforme o mérito, você é feliz ou infeliz. O fato de você estar desencarnado não te faz feliz nem infeliz. O que te faz feliz ou infeliz é exatamente o que você realizou, o que você construiu para você mesmo, né? Então, alguns sofrem por efeito das paixões e outros são felizes, né? Porque já estão desprendidos da matéria. E aí, continuando os espíritos, na erraticidade, o espírito percebe melhor o que faltou para ele ser feliz. E essa é uma coisa que às vezes aqui a gente não se dá conta, porque a gente está envolvido com as coisas imediatas, né? Com as coisas que são para amanhã. Então, a gente não se dá conta, mas quando a gente desencarna, a gente se dá conta. Ah, eu não sou feliz por isso, por isso, por isso.
Então, você passa a procurar uma maneira de alcançar aquele resultado, de conseguir obter aquele resultado. Mas esse resultado vai depender da prática, vai depender da reencarnação. E aí, né, se ele não tem essa oportunidade, acaba sendo uma punição para ele não poder reencarnar, dado que agora ele está consciente do que ele teria que fazer para viver um pouco melhor. Pergunta 232. Pode os espíritos errantes ir a todos os mundos? Depende, né? Nós podemos ir a outros mundos de acordo com o nosso merecimento. No nosso nível evolutivo, eu poderia dizer, nós precisamos de algum auxílio para fazer essa empreitada. E aí também nós vamos precisar de merecimento junto a alguém que entenda que isso pode fazer algum benefício para nós. Porque os bons espíritos eles não vão fazer isso por capricho. Eles vão fazer na medida em que isso tenha, de fato, alguma utilidade. Então, não é o fato da gente desencarnar que a gente está desprendido da matéria e onde nós precisamos entender que desprendido do nosso planeta Terra, que é a matéria. Então, não podemos sair para ir passear e visitar num dia Marte, no outro Júpiter. Nós estamos presos à matéria, estamos presos à Terra. E até que nós tenhamos condição de fazer isso sozinho, nós precisamos de ajuda de alguém. E a ajuda de alguém também depende de merecimento. Né? Então, isso pode se dar de alguns mundos até melhores que nós, mas lá nós estaríamos na condição de estrangeiro, ou seja, não é o fato de nós visitarmos um outro planeta, como, por exemplo, a gente sabe fez a mãe do Chico, né, que contou no livro dela lá, como fez Humberto Campos, que conta no Boa Nova, sua visita a Marte, que ele vai chegar lá e vai ser um cidadão de Marte. Ele está lá na condição de visitante, de estrangeiro, como nós também podemos fazer uma viagem para o exterior, e lá nós vamos ser considerados estrangeiros. Não passamos a ter os direitos de uma alma que lá reencarna. Então, diz os espíritos, na verdade, o que a gente faz é entrever, ou seja, é a gente conseguir estar lá na condição de observador. É isso que a gente vai conseguir fazer. E por que é dado para alguns espíritos essa oportunidade? Para despertar nesse espírito o desejo de que ele se melhore e seja digno de habitar mais à frente um mundo melhor. É só por isso que os espíritos permitem isso. A 233, os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Essa resposta é fácil, porque nós já sabemos que o universo é solidário. Que os bons espíritos não abandonam os espíritos imperfeitos. Então, sim, os espíritos superiores frequentemente visitam o nosso planeta Terra. Para quê? Para nos auxiliar. Não quer dizer que eles visitam e reencarnam. Eles visitam. Eles vêm aqui na condição de espíritos desencarnados. Né? Então, se eles não viessem, nós estaríamos entregues à própria sorte, porque nós não teríamos os nossos guias espirituais. Então, eu não sei, sobrou alguns minutos, eu acho que temos uma pergunta aqui no bate-papo, é da Ana Paula, ela perguntou tempo, as horas, quando desencarnado é contado igual ao tempo quando encarnado no nosso planeta Terra? Nós podemos dizer que não, né? Quase todos os espíritos que são perguntados a esse respeito, eles dizem que o modo de contar o tempo no plano espiritual é diferente. Para alguns relatos que a gente encontra, eles dizem que para aquele espírito a percepção de tempo foi de que pouco tempo sobre a Terra para ele representou uma eternidade, principalmente quando ele está em punição. E para outros perguntados, eles disseram que muitos anos aqui na Terra foram muito rápidos para eles. Então, eu diria, a nossa percepção desligada da matéria em relação ao tempo é uma coisa que tem muito a ver com como nós percebemos o passar do tempo. E isso é uma coisa que a gente entende facilmente, porque a gente também vive sobre a Terra a mesma situação. Quando a gente passa um dia muito ocupado, muito atarefado, um dia bom, um dia de trabalho, a gente, nossa, já está terminando o dia? Você percebeu o tempo passar muito rápido, porque foi uma situação agradável.
Agora, quando você tem que esperar alguma coisa que lhe cause ansiedade, por exemplo, você vai dizer, meu Deus, o tempo não passa. Então, a nossa percepção de tempo, mesmo quando encarnado, está muito ligada ao que nós estamos sentindo. Quando nós nos desligamos da matéria, e muitas vezes a gente vai para determinados ambientes em que a gente não consegue perceber, por exemplo, o sol nascer, né? E o sol se pôr, nós acabamos não tendo essa referência. E, naturalmente, então, o que mais vai acontecer é o tempo estar ligado ao nosso estado de espírito, né? A nossa situação emocional. E é por isso que as respostas elas são discrepantes. Mas eu queria deixar um parênteses aberto aí na resposta para a Ana Paula para dizer que nós ainda não entendemos muito bem esse conceito de tempo, né? Alguns cientistas, que nada tem a ver com religiosidade, já abriram discussões interessantes na questão do tempo. Como, por exemplo, né, as dobras do tempo, né? Como, por exemplo, a teoria das cordas, como, por exemplo, a questão das viagens no tempo, se são possíveis ou não. Então, esse é um tema que, por mais que a gente tente responder hoje, né, de uma forma melhor, a gente ainda depende de muita evolução intelectual no campo científico que proporcione para nós uma percepção mental um pouco melhor para nós entendermos o conceito do tempo quando nós estamos encarnados. Eu vou encerrar, gente, com a nossa oração, e aí a gente, aqueles que desejarem, voltam para a gente tirar alguma dúvida, mas eu queria especialmente agradecer a todos que hoje estiveram conosco aqui, que abriram mão de algum tempinho seu aí para estar com a gente refletindo sobre essa importante obra de Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Então, eu agradeço a Deus, a Jesus, que é aquele que nos trouxe essa mensagem sobre a qual nos debruçamos para um melhor entendimento através do Espiritismo, aos amigos espirituais, dando graça por todos nós estarmos aqui nessa oportunidade reencarnados, na grande oportunidade de nós evoluirmos em alguma coisa para estarmos melhor quando retornarmos à pátria espiritual. Agradecendo também por estarmos, embora grande parte da humanidade sofrendo com a pandemia, nós ainda estarmos livres dessa doença, pedindo que Deus ampare a todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, todos aqueles que necessitam de amparo amigo, e pedindo que os amigos espirituais abençoem o lar de cada um de nós. Que assim seja.